Olá, professores. Sejam muito bem-vindos a mais uma ATPC dos componentes de Química e Física. Gostaria de iniciar agradecendo, primeiramente, a nossa dirigente regional de ensino, a professora Mara Silvia Biotto, e também ao diretor do Núcleo Pedagógico, o Raul Ferraz, por todo o apoio e incentivo que eles nos dão na elaboração das ATPCs da Diretoria de Ensino. Eu sou Luciana Tamamoto, PCNP de Química e Física, e é muito bom estar com vocês mais uma vez. A temática da nossa ATPC de hoje é Reflexões sobre Avaliação, parte 2, porque nós já iniciamos essa conversa num outro momento lá em setembro. A avaliação é uma importante ferramenta a serviço da gestão e do planejamento escolar, na medida em que os seus resultados permitem aprimorar o desempenho dos estudantes, a gestão da sala de aula e a organização interna da escola. É no espaço escolar que a gente espera que os estudantes aprendam, que os professores ensinem melhor, que os pais participem mais da escola, que os funcionários exerçam melhor as suas tarefas, né, exerçam bem as suas tarefas, e que tudo isso se tornem ações educativas, né? E a gente quer poder verificar se isso de fato acontece. Então, sempre que a gente pensa em evolução, em mudança, em transformação, é preciso pensar também em avaliação. A importância da avaliação, ela vem sendo discutida cada vez mais e a gente se aprimorar nesse sentido é fundamental. A avaliação do desempenho dos estudantes deve ser entendida sempre como um instrumento a serviço da aprendizagem, da melhoria do ensino, da melhoria do professor e do aprimoramento da escola no geral, né? A gente avalia para qualificar a aprendizagem, para a gente identificar problemas e também para encontrar soluções. De que forma? Corrigindo rumos, acertando o passo de todos e de um de cada vez, seja como for. Bom, sobre os nossos combinados que foram feitos aí, né, do decorrer do ano letivo. Eu espero que vocês tenham conseguido elaborar o diário de bordo, né, a partir das temáticas que foram trabalhadas nas ATPCs, e que esse diário de bordo, ele tenha auxiliado no decorrer do desenvolvimento do trabalho pedagógico. A gente sabe que o dia a dia ele é bem corrido e o diário de bordo pode ser um material para ser consultado, né? Ele auxilia, facilita o desenvolvimento do trabalho. E já falo, né, que se surgirem dúvidas aí no decorrer da nossa conversa, por gentileza, postem no chat ou entrem em contato, seja pelos grupos de WhatsApp, seja pelo e-mail institucional, enfim. A avaliação do nosso encontro, ela vai se dar por meio de formulário eletrônico, né, Google Docs, que vai ser disponibilizado para os professores coordenadores das unidades escolares. Não se esqueçam, né, dos nossos canais de comunicação e não hesitem em entrar em contato, por gentileza. Bom, os objetivos do nosso encontro de hoje são retomar a reflexão sobre os conceitos de avaliação, não só como um momento de realização de provas e testes, mas como um processo contínuo que ocorre dia após dia, visando a corrigir rumos, além de subsidiar os professores em seu planejamento, de modo a favorecer a aprendizagem dos estudantes. Um segundo objetivo, analisar como a avaliação é apresentada nos materiais Currículo em Ação, São Paulo faz escola e Aprender Sempre, nos componentes de Química e Física. E, por fim, apresentar os resultados da terceira AP nos componentes de Química e Física, detalhe, resultados esses, diretoria de ensino. Escola por escola, cada professor tem acesso às suas turmas. A competência
que nós trabalharemos no dia de hoje é a competência 9 do Currículo Paulista, etapa ensino médio, que diz exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E a habilidade é a habilidade do ensino médio 1.3 de Ciências da Natureza 301. Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de mediação e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais, para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. Lembrando que essa habilidade é uma habilidade diária de ciências da natureza e suas tecnologias, né? E acaba contemplando química, física e biologia aí no ensino médio. Bom, para a nossa sensibilização, eu trouxe uma charge que simula, né, uma sala de aula. Muitos de vocês já devem ter visto essa imagem. Simula uma sala de aula onde o professor diz: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E analisando, né, a imagem rapidamente, a gente pode perceber que no lugar dos alunos estão diferentes animais. A gente tem um lobo, uma raposa, né, uma foca, um peixe, um elefante, um pinguim, um macaco e um pássaro. Essa imagem, ela é bem antiga aí na internet, mas a reflexão que a gente consegue fazer, ela é muito atual, né? Nós, professores, a gente precisa preparar as nossas aulas para salas, classes, né? Que contém estudantes com habilidades diferentes e ainda mais, né? Diferentes níveis. Então, a gente pode perceber aqui na charge que os, entre aspas, estudantes, né, eles têm diferentes habilidades, né, eles estão em diferentes níveis. E a gente sabe que isso tudo é um grande desafio, por conta de N mais um motivos, né, porque a gente trabalha com salas com muitos estudantes, a gente tem muitas aulas, então são vários fatores aí que acabam complicando. Mas, diante de tantas interpretações aí que a gente pode fazer acerca dessa charge, a gente pode trazer para a nossa conversa que a imagem, ela ironiza, entre aspas, né, a tentativa de propor avaliações para todos a partir de um mesmo critério, ou seja, desconsiderando as habilidades que cada um tem. Relacionando, fazendo uma relação aí com a imagem, a gente percebe que nesse caso aí, o professor ele está cobrando habilidades que o público dele não tem como desenvolver, porque a natureza não permite, né? E na nossa realidade, será que isso acontece? Será que, mesmo inconscientemente, sem querer, a gente acaba cobrando habilidades, acaba cobrando que o nosso estudante tenha habilidades que ele ainda não desenvolveu? O que a gente pode fazer para diminuir, entre aspas, né, muitas aspas, essa injustiça, né? Como avaliar os estudantes de uma forma justa, entre aspas? Então, vamos retomar alguns pontos que nós conversamos aí na outra ATPC, que foi falado sobre avaliação. Por favor, registrem as suas observações, seus entendimentos aí acerca da charge, para a gente poder conversar. Bom,
Fazendo uma breve retomada, vamos lembrar aqui que, primeiramente, a temática da avaliação já foi trabalhada em outras ATPCs. Teve início numa ATPC que foi transmitida pelo Centro de Mídias no dia 15/4 e foi iniciada essa conversa sobre avaliação. Eu deixei linkado nos slides que serão disponibilizados para todos a página do repositório, lá onde se encontra essa TPC sobre avaliação, caso alguém queira assistir novamente, queira rever, né? O link vai estar disponível. E no dia 16/9, 16 de setembro, também foi realizada uma ATPC pela diretoria de ensino, né? Nós fizemos por área da equipe de Ciência da Natureza, que se chamava Reflexões sobre Avaliação, com a participação da supervisora Ângela Tibagi. Quem também não teve a oportunidade de assistir ou gostaria de relembrar, o link também está ativo nos slides que serão disponibilizados no dia. Nessa ATPC do dia 16 de setembro, a supervisora ela nos convidou a fazer uma reflexão sobre o conceito da palavra avaliação, além de outros itens, né? Como instrumentos e modalidades. Vamos falar brevemente, só fazer uma retomada rapidinho sobre alguns pontos dessa ATPC do dia 16. Quando a gente fala em instrumentos de avaliação, a gente se refere ao que vamos usar para contemplar a qualidade ou algo da competência de alguém, né? Essa definição foi trazida pela supervisora na conversa passada. E uma reflexão que a gente pode fazer é: que tipo de estratégias e de instrumentos de avaliação são mais utilizados por mim, enquanto professor? E quais são os objetivos desses instrumentos de avaliação? Algumas questões que são simples, né? Quais são os instrumentos e quais são os objetivos, são questões simples que, na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue parar para fazer. E quando a gente fala em modalidade, a gente se refere à avaliação diagnóstica, à formativa, à sumativa. E nos slides seguintes a gente vai retomar rapidamente cada uma dessas modalidades. E também, a gente tem também a avaliação institucional, que é aquela que é normalmente realizada lá no final do ano letivo, né? Temos também a avaliação externa, ou em larga escala, que é a avaliação do SAEB, né, que vai ter esse ano, SARESP. Esse ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio fazem o SAEB. Bom, vamos retomar aqui rapidamente, né, os 3 principais tipos de avaliação que são aplicadas nas escolas. Então, a gente tem, primeiro, a avaliação diagnóstica, né, que é uma avaliação que responde à pergunta de o que os estudantes já sabem. Quando ela acontece? Lá no início do período letivo, normalmente, né? Existem alguns modelos que são propostos pela secretaria, né, a avaliação diagnóstica de entrada para alguns componentes curriculares, mas nada impede que o professor ele desenvolva a avaliação diagnóstica quando ele achar necessário. Para que serve essa avaliação diagnóstica? Ela vai orientar a ação docente, que habilidades, conteúdos, ênfases, recursos e estratégias devem ser privilegiados. E ela também vai auxiliar o professor aí em como trabalhar com a heterogeneidade das turmas. Coisa que a gente, né, falou um pouquinho anteriormente aí. A segunda é a avaliação somativa, que responde à pergunta, né? O que os estudantes aprenderam? O que os estudantes, né, aprenderam?
O que e quando? Ela tem status de mensuração, ela fecha um ciclo, define uma certa situação, pode ser positiva ou negativa, representa as sínteses avaliativas ao final dos bimestres, semestres ou ao final do ano, para indicar a aprovação ou a retenção. Então, para que ela serve? Para analisar os resultados da classe ou e das diferentes turmas. Ela serve para subsidiar o conselho de classe e série, para indicar as demandas formativas para os gestores e também subsidia a definição de projetos e metas para a melhoria do resultado do desempenho dos indicadores. E, por fim, a avaliação formativa, que fala o que os estudantes estão aprendendo, são as perguntas que ela responde, né? Por que eles não estão aprendendo? O que eu tenho que fazer para que todos aprendam? Quando ela acontece? No acompanhamento das aprendizagens dos estudantes ao longo de todo o processo de escolarização. E para que ela serve? Para orientar a ação docente, em que habilidades, conteúdos, ênfases, recursos, estratégias devem ser privilegiados. Como lidar com essa heterogeneidade da turma, né? E como assegurar que todos os estudantes aprendam, né? Pensando na questão de projetos de reforço e de recuperação. A supervisora Ângela, na ATPC do dia 16 de setembro, ela deu umas explicações bem detalhadas acerca de cada uma das avaliações. Aqui a gente só está dando uma retomada para podermos entrar num novo assunto. Mas caso tenham ficado dúvidas, por gentileza, revejam o vídeo e, se ainda assim persistirem, por favor, entrem em contato. Bom, e como que esses tipos de avaliação aparecem nos materiais que a gente utiliza, nós enquanto professores? Lembrando que nós, professores do ensino médio, utilizamos 3 tipos de materiais esse ano. O currículo em ação para a primeira série do ensino médio, o São Paulo Faz Escola para a segunda série do ensino médio e o Aprender Sempre para a terceira série do ensino médio. Aqui eu trouxe um recorte na íntegra do caderno do professor para a primeira série do ensino médio do material Currículo em Ação. Especificamente aqui, ó, na página 68. É um quadro de orientações gerais, onde há um detalhamento de como o professor pode trabalhar a situação de aprendizagem. No caso aqui, uma situação de aprendizagem 1. A gente está falando aqui, nesse caso aqui, é química, né? Sobre a temática que a gente está trabalhando hoje, que é avaliação, as orientações, elas dizem que para a avaliação, o professor poderá acompanhar e levar em conta todos os momentos da situação de aprendizagem, com a análise do conhecimento prévio, das produções, no caso aqui, nessa situação de aprendizagem, diagramas, relatório experimental, mural virtual, das apresentações, sejam elas individuais ou coletivas, da participação, do envolvimento do estudante na realização do trabalho em equipe e do avanço alcançado no decorrer do desenvolvimento das atividades. Para a recuperação, é importante que seja feita durante todo o processo, com atividades diversificadas, com o intuito de retomar alguns objetos de conhecimento, esclarecer possíveis dúvidas e desenvolver habilidades previstas. O que a gente pode perceber aqui, né, nessa orientação que é trazida no próprio material? Que fica evidente que o professor ele vai avaliar durante todo o processo,
né? À medida em que a situação de aprendizagem e o trabalho, ele vai sendo desenvolvido aí com os estudantes. Então, o professor, ele não precisa especificamente dar uma avaliação sumativa lá no final só. Ele pode avaliar durante todo o processo. Pode e deve. Bom, aqui eu trouxe um recorte do São Paulo Faz Escola, do componente curricular física, segunda série do ensino médio. As orientações acerca da avaliação dizem que, antes de partirmos para as sugestões de atividades propriamente ditas, é fundamental tratar da avaliação e da recuperação da aprendizagem. Ponderando que uma atividade associada a certo conteúdo pode desenvolver uma ou várias habilidades, assim como o desenvolvimento de uma habilidade pode ser alcançado por diferentes tipos de atividades. Retomamos as considerações realizadas anteriormente sobre a necessidade de diversificação de instrumentos na composição do processo avaliativo e recuperativo, que aconteça ao longo de todo o bimestre e que tenham caráter reflexivo e não punitivo, isto é, que conduzam à reorientação da aprendizagem e também do ensino. Indicamos que sejam verificados o envolvimento dos estudantes nas atividades em sala e extraclasse e a progressão individual quanto ao aprimoramento da linguagem científica, do raciocínio lógico-matemático, da produção escrita e da comunicação oral, de forma coerente com as peculiaridades do grupo heterogêneo de estudantes da rede estadual de ensino. E, como apoio ao desenvolvimento da recuperação, você pode solicitar a ajuda dos colegas de classe nas explicações, a partir de ações colaborativas de tutoria entre os estudantes. Além disso, também é oportuno utilizar esses momentos de avaliação e recuperação para reforçar aos estudantes que eles são corresponsáveis pela própria aprendizagem e não meros agentes passivos e absorvedores de informações. A gente percebe que eles falam bastante sobre diversificar os instrumentos e que não se avalia somente os conhecimentos conceituais, né? Avalia-se também os procedimentais e os atitudinais. César Kuhl fala bastante, né, desses tipos de conteúdo nos seus materiais. Aqui ficou meio longo esse slide, mas eu achei importante trazer o recorte na íntegra para que nós fizéssemos a leitura juntos, para que, porque a gente sabe que nem sempre há o tempo hábil, né, para se debruçar sobre o material e ler assim na íntegra. Então, esse material está na página 13 aqui do São Paulo Faz Escola, né? Caderno do professor também, e é bem interessante. Bom, no material Aprender Sempre de Química, já no momento de iniciar a atividade, é dada a sugestão de avaliação, que continua no momento do desenvolvendo. Reparem, olha só, aqui é um caderno do professor, página 3, né? E ele é aula 1 e 2. Então, ele começa falando aqui, né? A avaliação das atividades propostas deve considerar o registro das atividades realizadas, o engajamento durante a sua realização e as interações dos estudantes com o professor. Então, olhem só, né? Já começa avaliando, na verdade. No item desenvolvendo,
ele traz que a avaliação das atividades propostas deve considerar o registro das atividades realizadas e as interações com o professor, principalmente no momento da correção, em que é possível auxiliá-los no esclarecimento de dúvidas. Porque a gente já em outros momentos já conversou, né, sobre a importância, né, das boas perguntas e não dar respostas, né? Então, o momento aqui do desenvolvendo em momentos de correção de atividade pode ser um momento muito rico para ambos, né? E na parte do finalizando, ele traz que todas as produções dos estudantes devem ser levadas em conta no momento da avaliação. A avaliação desta atividade deve considerar se o estudante conseguiu construir uma argumentação coerente com a temática proposta. Então, a orientação traz que a atividade sugerida vai ajudar o professor a verificar em qual estágio o estudante chegou e qual é o avanço que ele teve desde a última vez, desde a última tarefa. É importante a gente reiterar que a avaliação ela vai acontecer durante todo o processo e não somente em uma das etapas, né? Observem. Por isso que é tão importante ler as orientações do caderno do professor e não elaborar as aulas a partir de somente o caderno dos alunos, né? Bom, diferente do material de química, né, do Aprender Sempre, onde a questão da avaliação estava bem explícita, né, ele definia muito bem o caderno de química, o caderno de física traz a avaliação implícita nos momentos de orientação para o professor. Nas aulas 1 e 2, na sessão iniciando, não há nenhuma indicação direta, né, clara, de avaliação. Essa sequência de atividades, né, que é a sequência de atividades 2, ela se inicia com uma produção de um túnel do tempo, referente às mudanças que aconteceram na tecnologia. Então, é uma atividade bem interessante, porque, na verdade, a gente viveu, né, tudo isso. Mas, para os estudantes, é uma excelente fonte de pesquisa. Então, no iniciando, não tem nenhuma indicação direta de avaliação. Já nas sessões desenvolvendo e finalizando, há vários exemplos de instrumentos que podem ser utilizados, mas isso não está escrito explicitamente. Das questões, as atividades que são sugeridas aí no item desenvolvendo, pede, né, que os alunos façam leitura, que eles pesquisem, que eles busquem imagem, que eles produzam cartazes, eles podem utilizar aplicativos como o PowerPoint, por exemplo, pede que eles exponham os seus trabalhos e ainda há a sugestão do professor fazer perguntas. E na sessão finalizando, há a sugestão, né, de propor reflexões sobre toda a elaboração do trabalho, além da sugestão de um debate. A sequência de atividades segue nas aulas 3, 4, 5, 6, e outras sugestões de instrumentos aparecem nas orientações para nós, professores, né, no caderno do professor. É sempre muito importante dizer que a gente entende que é preciso que seja feita a adequação para a realidade de cada unidade escolar. Você, professor, sabe como é a realidade da sua escola. Então, dos seus estudantes, já está com eles, né? Conhece-os. Então, quais instrumentos serão utilizados, de que forma serão utilizados,
isso vai de acordo com a realidade de cada um de vocês. Um outro lembrete que é importante a gente fazer é a questão de variar esses instrumentos avaliativos, né? E vai variar de que forma? Então, nesse bimestre, a gente pode fazer essa questão essa atividade do túnel do tempo, a gente pode produzir uns cartazes, deixar exposto nos corredores da escola ou em algum quadro que seja autorizado. Então, no próximo bimestre ou na próxima sequência de atividades, situação de aprendizagem, eu utilizo um outro instrumento, né? Variando, para que não seja sempre do mesmo jeito. Sugestão, né? Bom, agora vamos falar brevemente sobre a AP do terceiro bimestre, que teve o seu encerramento aí, poucos dias atrás, né? O prazo havia sido estendido, enfim. Eu não não elaborei slides aqui mostrando aonde essa AP está alocada, como que a gente faz para entrar na intranet, pegar a AP, pegar os gabaritos, por conta dos outros vídeos que já foram gravados e já foi mostrado todo esse processo. Mas, caso algum professor ainda tenha dúvida, tenha dificuldades e precise dessas provas, queira, né, ter essas provas em mãos, é só entrar em contato comigo que a gente pode fazer o caminho juntos, ou eu envio as provas, como acharem mais pertinente. Lembrando também que a AP do terceiro bimestre, assim como dos outros, de Ciências da Natureza, especificamente, ela contempla os componentes de Química, Física e Biologia. Então, a prova tem questões desses três componentes. Lá, na hora da prova, tem uma siglazinha e a gente consegue ver se a questão é de Química, Física ou Biologia. Então, só para relembrar. E relembrar também que os resultados dessas provas ficam lá na plataforma CAED, cujo caminho para entrar é feito pela Secretaria Escolar Digital, e também, quem ainda tiver dúvidas como acessar os resultados da AP na plataforma CAED, é só entrar em contato que a gente pode entrar junto sem problemas, ok? Bom, vamos falar primeiro da AP de Química, né? Porque aqui a gente trabalha com dois componentes, Química e Física, então o que a gente faz para um, vamos fazer para outro também. No terceiro bimestre, foram selecionadas 4 habilidades que foram distribuídas nas 9 questões de Química para a primeira série do ensino médio. A gente percebe aqui, diante das 4 habilidades que foram sugeridas, que foram elencadas aqui para serem desenvolvidas na prova, a gente percebe que uma delas teve um menor percentual de acertos, que é aqui a habilidade 3, analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. É importante dizer que esse resultado que a gente traz aqui da AP, que eu trago para vocês aqui, esse percentual de acertos, é nível diretoria. Então, a média de todas as unidades escolares que são da nossa diretoria dão esse percentual.
Não significa que lá na sua sala, na primeira série A, na primeira série B, esse percentual seja o mesmo. Não significa isso. A gente traz aqui o resultado de diretoria, porque seria até injusto trazer o resultado de uma escola A ou B, né? Bom, aqui eu montei um comparativo das 3 aplicações da AP que aconteceram em 2021. Aqui, especificamente, temos a prova de Química da primeira série do ensino médio. E o que a gente pode perceber? Sei que os slides, esses slides da tabela, para quem está acompanhando no celular, ficam um pouco pequeno, realmente, mas vamos tentar acompanhar o raciocínio e, posteriormente, olhar daí, né, se for o caso, numa tela de computador. A gente percebe que, em relação à participação, percebemos que no terceiro bimestre a gente teve uma participação mais efetiva dos estudantes. Estamos falando de Química, primeira série do ensino médio, ok? Os itens respondidos se mantiveram constantes, e isso aconteceu para as duas provas, né? Tanto para a de Química quanto para a de Física. Os estudantes que se propuseram a responder a AP responderam todos os itens, né? Todas as questões. Nas 3 aplicações, né? Em relação à porcentagem de acertos, no primeiro bimestre, a gente teve uma maior porcentagem de acertos, o que nos leva a refletir sobre as habilidades que foram solicitadas especificamente nessa avaliação do primeiro bimestre, né? É interessante que nós, enquanto professores, né, façamos esse estudo em relação às nossas turmas. Haja vista que, em grande parte dos casos, os estudantes vão ser nossos de novo ano que vem, né? Então, se a gente trabalhar essas fragilidades, facilita o nosso trabalho também, né? E uma outra coisa que a gente pode notar em relação a essas 3 avaliações é que no primeiro bimestre foram, entre aspas, né, cobradas 3 habilidades, né, da primeira prova, primeira AP e tudo mais, e nas outras, né, no segundo e terceiro bimestre, foram 4 habilidades. Eu fiz, né, vídeo da primeira AP, nós fizemos um vídeo, comentamos, né, os resultados da AP mais profundamente. No segundo bimestre também foi feito um vídeo, e agora no terceiro a gente finaliza com esse comparativo, né? Bom, para a segunda série do ensino médio em Química, foram 5 habilidades que apareceram na avaliação. Entre elas, né, especificamente, uma habilidade do 9º ano foi a que teve o menor percentual de acertos, que é identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Essa é uma habilidade do 9º ano, ela foi cobrada na AP da segunda série do ensino médio e foi a habilidade que teve a menor porcentagem de acerto no terceiro bimestre. Então, o que a gente precisa analisar? O que a gente precisa pensar sobre isso? Provavelmente, se essa habilidade caísse numa prova da primeira série do ensino médio, ela também apareceria como uma fragilidade. Nas minhas turmas, essa fragilidade da rede, ela aparece também?
Então, são questões que nós podemos refletir e levar aí para a nossa realidade, né? Fazendo análise comparativa das 3 avaliações para a segunda série do ensino médio em Química, né, a gente percebe que a maior participação aconteceu no terceiro bimestre, mas que a maior porcentagem de acertos foi no primeiro bimestre. Assim como aconteceu na primeira série do médio, também houve uma diferenciação na quantidade de habilidades requisitadas em cada uma das avaliações, né? No primeiro e no segundo bimestre foram 6 habilidades, e já no terceiro bimestre foram 5 habilidades. Entre elas, uma que está no 9º ano e que aparece com o menor percentual de acertos. Será que é um ponto de atenção que a gente precisa tomar cuidado? Então, fica aí para a gente poder refletir sobre isso. Aqui nós temos as habilidades que apareceram na prova, na AP, do terceiro bimestre, da terceira série do ensino médio. A gente percebe novamente que a habilidade que teve o menor percentual de acertos foi novamente uma habilidade do 9º ano. Essa habilidade 6. Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Se a gente olhar mais atentamente, a gente pode perceber que é a mesma habilidade fragilizada na segunda série do ensino médio. Como eu falei, aqui nós estamos trabalhando com o resultado da rede. Pode ser que aí na sua turma, professor, aí nas suas salas, não seja esse percentual de acerto. Mas aqui, né, nessa análise que a gente está fazendo, coincidiu na segunda série do ensino médio e na terceira série do ensino médio, a fragilidade é na mesma habilidade. Mais uma vez eu pergunto, será que se a prova da primeira série do ensino médio tiver alguma questão que seja contemplada essa habilidade, será apresentada essa mesma fragilidade? Talvez, né? Sim, não, quem sabe? Esse não é o resultado de nenhuma escola, especificamente, é o resultado da rede. Então, cabe a nós, professores, né, utilizarmos esses resultados das nossas salas e daí a gente consegue fazer uma verificação do que está acontecendo lá, na minha sala mesmo, né? Caso você, professor, esteja com dificuldades em encontrar os resultados aí das suas turmas especificamente, é só entrar em contato que a gente pode marcar um horário e fazer isso juntos. Eu posso ir até a escola, né? Ou a gente abre uma sala do Google Meet ou faz uma chamada de vídeo, enfim, a gente entra em contato, né? A gente consegue fazer essa ponte e procurar esses resultados. Lembrando que aqui, né, a análise que está sendo feita somente eu fiz uma análise breve sobre participação e porcentagens de acertos no nível alto. A gente não está falando especificamente de nenhuma habilidade, assim, salvo na terceira AP, onde a gente fala qual é a habilidade que teve o menor percentual de acerto. Aqui, nós temos um quadro comparativo das avaliações que foram aplicadas para a terceira série do ensino médio.
A análise é muito parecida com, né, o resultado é muito parecido com da segunda série do ensino médio. Nós tivemos, analisando os 3 resultados, nós tivemos uma maior participação no terceiro bimestre. E até é compreensível, porque eles retornaram para o presencial, né? Estavam vindo, mesmo que seja em esquema de rodízio, mas eles estavam vindo para a escola, e a gente sabe da importância do contato, enfim. Então, nós tivemos uma maior participação no terceiro bimestre, mas, novamente, a porcentagem de acertos foi maior no primeiro bimestre, né? Aqui falando uma porcentagem de acertos geral, né? As perguntas que podem ser feitas, que podem nos levar a uma reflexão, podem ser: por quê? Né? Quais as habilidades que foram solicitadas no segundo e terceiro bimestre, né, na segunda e terceira AP, que dificultaram tanto o acerto dos estudantes? Será que a realidade das minhas turmas condiz com a realidade do resultado da diretoria de ensino? Mais uma vez, eu reitero que cabe ao professor fazer essa análise das suas turmas. Aqui também o número de habilidades solicitada nos bimestres, né, nas diferentes provas, foi diferenciada. Foram 6 habilidades no primeiro e no terceiro bimestre e 5 habilidades no segundo bimestre. Então, essa é a análise das primeiras, segunda e terceira séries do ensino médio da AP de Física, ou de Química, perdoa, da AP de Química. Lembrando, mais uma vez, que a AP é uma prova mista, ela tem questões de Química, Física e Biologia. Lembrando que, apesar de primeira AP e segunda AP terem sido aplicadas no remoto, né? Em algumas situações, houve uma maior participação nessas APs do que na terceira, que foi aplicada no presencial, onde estava acontecendo o rodízio dos estudantes. Então, cabe a cada um de nós, professores, fazermos a reflexão. Por quê? Né? O que estava acontecendo? O que aconteceu? A prova estava mais fácil, mais difícil? Os alunos estavam mais engajados, menos engajados? Qual foi a estratégia utilizada para a aplicação dessa AP? Enfim, cada realidade de uma unidade escolar, né? A gente sabe disso. Bom, agora vamos falar um pouquinho de física, né? Em física também foram 9 questões, né, assim como em química, e essas 9 questões para a primeira série do ensino médio foram cobradas 5 habilidades. Fazendo uma análise muito rápida, assim, né, e não tão profunda, a gente pode perceber que a habilidade 2, que é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. É uma habilidade do 9º ano também, né? E foi a habilidade que teve o menor percentual de acertos. E mais uma coisa que chama atenção aqui nessa terceira AP da primeira série de física é que, reparem, que as outras habilidades, elas têm um percentual de acerto significativamente alto, né? A primeira habilidade teve 49% de acertos, a terceira habilidade 63% de acerto, a quarta habilidade 58% de acerto e a quinta habilidade 61% de acertos. Ou seja, né, bastante estudantes acertaram essas outras habilidades.
Só a segunda aí que ficou um pouquinho, quer dizer, ficou a desejar, né, gente? Bom, fazendo o quadro comparativo também das APs do primeiro bimestre, segundo bimestre e terceiro bimestre, a gente pode dizer que a AP de física foi crescente, né? A participação cresceu no terceiro bimestre, assim como a porcentagem de acertos, né? Segundo e terceiro bimestre, a porcentagem de acerto foi o mesmo, né? 52% para as escolas de Ferraz e 57% para as escolas de Suzano, mas nós tivemos uma participação muito maior no terceiro bimestre, né? Significa que muito mais estudantes responderam às provas, né? No segundo bimestre em física foi uma participação muito baixa, então acaba comprometendo um pouco a análise, né, desse resultado. E a gente pode perceber também que a porcentagem de acertos no nível alto no terceiro bimestre é muito maior comparado com o do primeiro bimestre. Então, no terceiro bimestre, nós temos aí, em média, de 34% de estudantes no nível alto. Enquanto que no primeiro bimestre era zero. Era zero. Zero estudantes no nível alto. Então, 0 para 34 é bastante, né, gente? É bastante. Houve um aumento bem significativo. E mais uma vez, né, eu convido vocês, professores, a utilizarem esse material, né, para estudo e buscar o que aconteceu em relação à aprendizagem dos estudantes das suas turmas. Porque aqui a única coisa que eu posso dizer é que não tinha nenhum estudante no nível alto no primeiro bimestre. Nenhuma escola. Porque tá 0%, né, gente? Agora, o que aconteceu de lá para cá? Eu acho que é um bom material para a gente, para fazer um estudo aí, né? Entender o que aconteceu. Bom, aqui são as 7 habilidades que foram solicitadas na prova da segunda série do ensino médio. A habilidade 2, que aparece no currículo paulista, foi a que teve o menor percentual de acertos. E ela diz o seguinte: caracterizar ondas mecânicas por meio de conceitos de amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação e ressonância, a partir de exemplos de músicas e de sons cotidianos, que foi a habilidade que teve o menor percentual de acertos, 30%. E, novamente, aqui, a gente percebe que em outras habilidades, o percentual de acerto é bem grande. Por exemplo, essa habilidade 1, que é uma retomada da primeira série do ensino médio, 75% de acerto. É bastante, né? É alto. Aí eu pergunto para vocês, e as turmas de vocês? Estão acertando bastante essa habilidade também? Qual trabalho que vem sendo desenvolvido, então, que está facilitando o desenvolvimento dessa habilidade? Um outro exemplo é essa habilidade 3 aqui, ó, com 63% de acerto. É um percentual alto. Então, pontos aí que a gente pode pensar sobre isso. O quadro comparativo aqui da segunda série do ensino médio dos 3 bimestres apresenta um aumento na participação dos estudantes. Como a gente falou ali, né, ainda há pouco atrás, realmente no terceiro bimestre os estudantes eles estão participando bem mais, e trouxe também, fazendo análise, a gente percebe que houve uma estabilidade na porcentagem de acertos. Olhem só. E é uma estabilidade, na verdade, que vem desde o primeiro bimestre. Primeiro bimestre, nós tivemos a participação e a porcentagens de acerto
praticamente se mantiveram. Mas no terceiro bimestre, houve um aumento na participação e houve uma estabilidade aí nessa porcentagem de acertos. E houve um aumento aqui, no caso, da porcentagem de acertos das habilidades do nível alto aí, né? Então, nos leva a refletir, né? Quais são essas habilidades? Lembrando que nós tivemos aqui 7 habilidades que foram cobradas no primeiro e no terceiro bimestre e 6 habilidades que foram cobradas no segundo bimestre. Relembrando, né, reiterando aqui que a porcentagem de estudantes no nível alto foi maior no terceiro bimestre. Então, o professor vai conseguir evidenciar aqui quais foram as habilidades em que os seus estudantes já consolidaram, e quais as habilidades que precisam ser retomadas, porque foram eles que fizeram, né? Então, o professor consegue fazer essa identificação. Bom, na terceira série do ensino médio para física, a habilidade que teve o menor percentual de acertos foi uma habilidade de retomada da segunda série do ensino médio, com apenas 34% de acerto. A habilidade reconhecer o atual modelo científico utilizado para explicar a natureza da luz, identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as frequências. É uma habilidade da segunda série do ensino médio, né, do quarto bimestre, e essa foi a habilidade que teve o menor percentual de acertos. Ou seja, é o ponto de atenção da terceira série do ensino médio. A gente percebe que, diferente das outras séries, aqui nós não temos um percentual de acerto tão alto quanto da primeira e da segunda série do ensino médio, né? Bom, o quadro comparativo mostra que a participação dos estudantes, ela foi crescente, né? A média do primeiro e do segundo bimestre foi bem parecida, mas que houve um aumento no terceiro bimestre. Mas, apesar de ter havido esse aumento na participação, houve uma queda dos estudantes do nível alto. No primeiro bimestre, eles tinham uma média aqui de 55%, mais ou menos. No segundo bimestre também, que caiu para 15%, 17% aqui no terceiro bimestre. Então, o que aconteceu, será? Será que as habilidades que foram pedidas na prova são pontos de atenção, são fragilidades dos estudantes? Pela análise, a gente percebe que no segundo bimestre, os alunos eles foram muito bem na avaliação, apesar de terem tido uma baixa participação. Então, será que foram só os alunos bons que fizeram a prova? Aqueles que tinham menos dificuldade? Então, eu gostaria de deixar, né, reiterado aqui que esse é só um ponto de partida, né, para que cada professor possa fazer a análise das suas turmas, né, no momento oportuno, e identifique aí os pontos de atenção de cada um. Aqui a gente está falando no geral, da diretoria toda, e esse resultado pode não ser o mesmo para todas as suas turmas, né? Então, bom, mas aí, né, eu vou lá, eu faço
eu entro no resultado das APs, eu faço esse estudo referente às minhas turmas, e daí, o que eu vou fazer? Uma sugestão é que essas fragilidades, né, as mais gritantes, vamos dizer assim, sejam trabalhadas na semana de estudos intensivos. Essa semana de estudos intensivos, ela está prevista no calendário desde o início do ano, né, para todas as escolas. Nesse momento, as reflexões, elas vão ficar por conta de cada um de vocês, né, de acordo com a realidade das turmas que vocês dão aula. Nos outros vídeos de apoio, que foram elaborados para a primeira AP, para a segunda AP, foram sugeridas algumas questões, né, de reflexão quanto o que fazer com esses resultados, como fazer, de que forma fazer. Mas nesse momento, né, por nós já estarmos aí praticamente no final do ano letivo, cada professor sabe da real necessidade das suas turmas, né, e vai poder dar o andamento que ele achar mais adequado. O que eu posso sugerir, né, é que na semana de estudos intensivos, mais uma vez, né, que está prevista em calendário, seja realizada a recuperação das fragilidades, utilizando aulas do repositório, né, do Centro de Mídias, contemplando aí as habilidades que estão mais fragilizadas. E essas aulas, elas não precisam ser utilizadas na íntegra, né, gente? Eu posso pegar um recorte de uma aula, eu posso sugerir, né, para o estudante aí o que pode sanar determinada dificuldade que ele tenha. Ou senão eu posso sugerir também, né, o uso de um simulador para que ele entenda determinado objeto de conhecimento. Enfim, posso preparar uma atividade independente que trabalhe especificamente uma determinada habilidade que seja, que contemple aquela dificuldade que o estudante está apresentando. Ou ainda, eu posso trabalhar com atividades elaboradas nos moldes da própria secretaria, que são os moldes do Aprender Sempre, que é um material de recuperação, né? Vocês sabem, que são atividades que contam com ativação inicial, com desenvolvendo e com finalizando. Então, eu preparo um roteiro para o meu estudante, aonde eu coloco ali qual é a minha expectativa, o que eu pretendo, qual é o objetivo, qual é a habilidade que eu vou desenvolver, e eu proponho ali uma sequência de atividades onde ele, ao final, conseguirá contemplar aquela fragilidade. O que é muito importante, né, professor, é que você identifique essas fragilidades e proponha atividades aos seus estudantes que possam minimizar essas fragilidades. Lembrando que em diversas situações esses estudantes não serão seus mesmo o ano que vem, né? E a gente precisa trabalhar ali o que está mais latente, né? O que está mais fragilizado mesmo. As aulas de química e física, eu procuro sempre compartilhar, né, com os grupos de professores as aulas de química, de física, porque, primeiro, eu sei que o tempo é muito complicado para ficar fazendo pesquisa, vai em repositório, vai no YouTube, e às vezes não acha, né? Enfim. Mas eu gostaria de lembrar também que no repositório é possível nós encontrarmos aulas a partir das habilidades. Então, quando eu faço uma análise das provas, né? Faço uma análise das provas de uma determinada turma, por exemplo. Vamos falar do caso da segunda e terceira série de Química da AP.
em que a habilidade fragilizada é a mesma, né? É a mesma. Então, eu posso ir lá no repositório e buscar as aulas que contemplam aquela habilidade. Então, pode ser que não apareça especificamente as aulas de química. Por se tratar de uma habilidade do 9º ano, pode ser que apareça as aulas do 9º ano mesmo. Então, será que eu não posso utilizar essas aulas que já estão prontas para sugerir uma atividade de recuperação para os meus estudantes? Eu tive a oportunidade de apreciar, que é essa palavra, né? Um conjunto de atividades de alguns professores nesse sentido, né, de recuperação. E é isso mesmo. E eu vejo que cada dia que passa, essas atividades elas estão ficando mais aprimoradas e assim muito claro para o estudante ali o que ele precisa fazer, qual habilidade que ele vai desenvolver e qual o caminho que ele tem que percorrer ali, né? Mais uma vez, me coloco à disposição, caso os professores ainda apresentem dificuldades em relação ao repositório, em relação a encontrar aulas sobre essas habilidades, a gente pode, da maneira que for melhor para cada um de vocês, se encontrar, ou eu vou até a escola, ou vocês fazem uma chamada de vídeo, a gente abre uma sala do Meet, manda um e-mail, um WhatsApp, um sinal de fumaça, alguma coisa, e a gente se conversa para essas atividades, ok? Bom, as referências utilizadas para elaboração da nossa ATPC de hoje são essas, né? Eu gostaria demais de agradecer, né, a presença de todos, a quem ficou até agora, né, na nossa ATPC, e eu sugiro que esses 15 minutinhos que faltam, que foram deixados propositalmente, para que vocês entrem na plataforma, lá no CAED, olhem os resultados de suas turmas da terceira AP, verifiquem as fragilidades. Será que essas fragilidades batem com a análise que foi feita da diretoria? Que atividades que eu posso propor para o meu estudante em que eu vou minimizar essa fragilidade? Será que as atividades que eu estou propondo estão com instrumentos avaliativos adequados? Então, eu sei que são 2 temáticas que são muito complexas, né? Foram trabalhadas na mesma ATPC, mas vocês sabem que o nosso tempo é curto, é escasso. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado e para auxiliá-los a desenvolver o trabalho, ok? Muito obrigada e até a próxima.